Olá pessoal, ontem na minha live das 20 horas de todas as quartas-feiras no meu canal no YouTube, hoje é dia 15 de agosto, então eu recebi muitos comentários no chat com relação a cortes precisos em serras de entrada, ou serras portáteis, como é o meu caso aqui. Eu tenho uma Black & Decker BT 1800 e existem outras marcas com relação a esse porte de máquina, né? Que é muito procurado pelos hobbyistas, pelos iniciantes, por aqueles que querem praticar marcenaria. E nós temos outras marcas no mercado. Nós temos a Wonder, nós temos a Maxiva, nós temos a Enhel, nós temos a Stanley, a Skill, a Makita, a Bosch e a DeWalt, que é, na grande opinião de todas as pessoas que têm ou tiveram algum outro tipo de máquina antes da DeWalt, a melhor máquina nesse segmento, que é, no caso, a DW745. Muito bem, mas houve uma contestação e, ao mesmo tempo, um debate com relação à precisão de corte. Então, eu já vou adiantar duas coisas. Primeiro, com relação às perguntas que foram feitas com como se faz o aferimento, né, do disco, se ele está em 90 graus, se ele está corretamente em 90 graus, se ele está corretamente em 45 graus, que são os ângulos mais usados nessa máquina. Bom, para achar isso, você precisa ter um esquadro, você apoia o esquadro. E aqui vai um detalhe, a referência para você é a mesa da máquina. Então, nesse caso, serras de bancada, a referência é o tampo da máquina. E ele precisa estar nivelado. Estando nivelado, como é que você faz isso? Você coloca uma régua, coloca para ver se de ponta a ponta. Essa máquina ela tem um tampo de 60 por 30 por 40. Então você coloca uma régua na ponta, uma outra régua no meio e uma outra régua lá na outra ponta, e você vai ver se existe alguma fresta passando entre a régua e o tampo. Se tiver, ele não está nivelado. Muito bem, mas supondo que esteja, então você vai encostar o esquadro no disco, e aí vem um detalhe. Na frente do disco, aqui na mesa, você tem dois parafusos. No meu caso aqui são esses dois. Um regula os 90 graus e o outro regula os 45 graus. Tá? Então, como você faz isso? Toda vez que você comprar uma máquina, você tem que aferir, você tem que colocá-la em condições de uso. Então, a técnica é exatamente essa. Você coloca o esquadro e aí encosta no disco. Livra da vidia. Se ele estiver encostando por igual, tanto embaixo como aqui em cima, com o disco totalmente em pé, né, totalmente em cima, erguido, você tem os 90 graus. Se ele tiver encostado em cima e embaixo não, você faz o giro do parafuso, que ele vai ou para um sentido ou para o outro, ele vai te mostrar qual é o que você vai conseguir ajustar isso. Se ele tiver encostado embaixo e afastado em cima, a mesma coisa, tá certo? Então isso é a regulagem dos 90 graus. Dos 45 você vai levar o disco para 45 e aí você vai fazer o quê? Vai checar os 45 com o esquadro, né? Ou com uma peça cortada já numa outra máquina em 45, e você faz e encosta essa peça na lâmina. Estando encostada por igual em toda a face da madeira ou do esquadro, ela está em 45. Estando afastado, aí você faz a regulagem por esse parafuso. Muito bem. Feito isso, está resolvido o problema? Não. Nós temos que aferir também a guia de corte. E a referência, como eu falei anteriormente, é a mesa. Então você vai encostar. Se você ao encostar, você perceber que ela está encostada em cima ou afastada, ou encostada em cima e afastada embaixo, você tem que aferir a tua régua, quer dizer, ela tem que estar bem posicionada e bem apoiada em cima do tampo. No caso aqui também está. Muito bem, então feito isso, teoricamente você tem cortes precisos, tá certo? Nem sempre. Pô, Petinho, mas por quê? Porque você tem a lâmina. A maioria dessas lâminas que são vendidas junto com a máquina, ou que tem para vender no mercado para reposição, elas estão entre 1,5 e 2,5 de espessura.
Pô, mas isso implica no corte? Sim. Para cortes baixos e pouca espessura, não diria que implica tanto. Mas para cortes como, por exemplo, desta viga, desse pedaço de viga, que tem 65 centímetros de... Perdão, 6 centímetros e meio, 65 milímetros de altura, você vai ter problemas. Outra, o tipo de madeira, é uma madeira dura, isso aqui é IP. Então quando você vai cortar madeiras moles, tem até uma certa facilidade. Madeiras duras, muda completamente isso. Então você precisa ter lâminas que sejam o mais grosso possível na espessura, para que você não oscile, não vibre, tá? E eu vou demonstrar isso. E principalmente, madeiras, corte com menos dentes. É o ideal. Se você colocar mais dentes, você vai ter um corte melhor, mais limpo, porém, você vai ter que fazer o empurramento da madeira um pouco mais lento, para não sacrificar a máquina, não queimar e esquentar o disco e empená-lo, tá certo? E logicamente queimar o corte na madeira. Então agora eu vou fazer dois testes. Primeiro, com a mesma madeira, eu vou fazer o primeiro teste cortando com ela lá em cima, tá? Usando a técnica dos 3 dentes. E depois eu vou fazer vários cortes, várias passadas no mesmo corte, para ir subindo a lâmina paulatinamente até conseguir cortar a peça. Pô, Betinho, mas qual é o objetivo disso? Mostrar para vocês que cortar numa mesma passada de uma vez só nunca fica um corte perfeito. Vai ter estria, pode ter até certas irregularidades em razão disso que eu acabei de falar, espessura da lâmina. Poxa, mas está aferido 90 graus a lâmina com a mesa, está aferido a guia de corte? Sim, mas nem sempre isso é uma situação que acontece na prática. Então vou mostrar e aí fica para cada um tirar as suas conclusões. Bom, eu fiz esse corte passando direto, tá? Parece que está limpo, mas podem reparar que está cheio de estria, tá? E aqui no início ele inicia queimando um pouco. Ah, Petinho, mas o disco pode estar cego ou pode estar sujo. Não, esse disco é novo. Então agora eu vou fazer o teste, que é justamente do quê? Olha lá. Estão reparando que não é um corte preciso. Existe uma fresta aqui nesse sentido, olha lá. Aí, ó. Tá encostado, ó. Olha a fresta aqui no final. Então, a chance que você tem do corte ser impreciso, pelo menos aqui na minha máquina, é exatamente muito grande se eu faço, olha lá. Se eu faço, deixa eu usar a guia como linha para vocês. Olha lá o corte. Olha o corte como é que tá. Olha aqui na ponta, olha. E olha aqui, ó. Lá tá mais alto, lá tá mais baixo. Então agora eu vou fazer a outra técnica. Qual é? Eu vou cortando um pouco de cada vez.
tenha como regra e procedimento, quando terminar de fazer o corte e for desligar a máquina, abaixe a lâmina. Bom, pessoal, olha a diferença do corte. Muito limpo, não queimando tanto. E agora vamos ao teste. Olha lá. Aqui no final que ele tá um pouquinho, mas olha, pouquinha coisa aqui. Mas tá em condições. Então, nessa máquina, na minha máquina aqui, eu tenho que adotar esse critério. Esse procedimento. Se eu não adotar esse procedimento, eu não vou ter cortes precisos. Com relação a esquadro, tá aí, ó. Ela dá o esquadro, dá a linha. Então, espero ter colaborado e possibilitado a você tirar suas dúvidas. Qualquer coisa, poste nos comentários. Se gostou, dê o seu like. Se achou que é interessante todos esses procedimentos que a gente adota no canal, inscreva-se. Fico por aqui e até a próxima ocasião.